Olá, boa tarde para quem está na parte da tarde e bom dia aí para vocês no Brasil. Agora são exatamente 10 horas no Brasil, 2 horas de Londres aqui com vocês. E hoje eu gostaria primeiro de agradecer a presença de todos novamente com esse webinar, que a gente sempre tenta trazer um conteúdo relevante e que todos possam buscar aprender com esse conhecimento. E também hoje a gente está aqui para discutir um tema, mas antes de eu entrar no tema, tem alguns convidados que eu acho que a gente tem que se introduzir. Então bem-vindo, meu nome é Rafael Naresi, Cybersecurity Summit, e aqui estou com a parceria da Okta e também o nosso grande parceiro, a Gerdau. Então, Henry, seja bem-vindo. Opa, obrigado, bom dia a todos. Freddy, seja bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Bom, eu acho que nada mais do que a gente vai estar ilustrando alguns pontos do state da arte da identidade. Eu acho que pela minha experiência e pelo todo lugar que eu viajei esse ano, a identidade estava no topo, né? Acho que todos nós sabemos que a identidade proteger criou-se uma vertical dentro da cibersegurança no qual antes a gente não tinha esse conhecimento, ou seja, era tudo embarcado dentro de um conceito só, e hoje a gente vê até times sendo divididos, ou seja, tendo um departamento de identidade dentro da parte de cibersegurança, o que é o novo normal. Né? Antes a gente não tinha essas capacidades e isso era tudo parte de um só. Então, antes de eu começar a apresentação e passar, Fred, eu quero fazer uma pergunta para já começar com vocês. Né? Eu acho que vocês têm muito que colaborar com a gente aqui e também nos começar a passar a perspectiva de vocês. E enquanto isso, o Fred vai depois estar colaborando e eu também, e o Henry, na parte de experiência, vai estar adicionando cada vez mais. Mas assim, vamos voltar um tempo atrás, né? Como que a gente fazia a gestão de identidade? Como vocês, como a experiência de vocês, faziam essa gestão? Como era feito antes? Né? Hoje a gente tem ferramentas, hoje a gente tem tecnologias que nos ajudam, mas na visão de vocês, como isso era feito? Eu gostaria que vocês, se puder colaborar com a gente, escrevesse no chat e desse a colaboração de vocês e como vocês estão hoje e onde vocês pretendem estar, sei lá, daqui 1 ano ou 2 anos, com a parte de identidade. Então, é muito importante a colaboração de todos. Aliás, esse webinar, a gente sempre busca entender o mercado em si. Então, sem a colaboração de vocês, nada disso acontece. Caiu o meu headphone aqui. Mas vamos lá, Fred, vou passar para você aqui e vamos seguir a apresentação. Legal, legal. Eu devo responder como era feito antes, junto com o Henry, ou devo seguir em frente? Porque eu estou muito curioso em saber a opinião do Henry a respeito disso, como ele via a gestão de identidade antes e tudo Não, mais. bacana. Posso compartilhar um pouquinho com vocês aqui, e aí muito Por favor. interessante isso que o Rafael comentou, de que as áreas, as empresas e a parte de segurança da informação, ela se transformou para atender esse tema de IAM, né? Então, hoje eu estou liderando o time de arquitetura de segurança da informação aqui na Gerdau, né? E nós temos 3 disciplinas dentro da área de arquitetura de segurança, né? Que é a parte de segurança de aplicação, cloud security, muito conectada à transformação digital da organização, e arquitetura de IAM, né? Focado nessa transformação. Então, as empresas elas vêm se transformando nesse sentido, né? Então, como que era feito a parte de identidade, e eu vou focar um pouquinho na parte do CIAM aqui para dar essa experiência para vocês, tá? Então, cada aplicação que era desenvolvida dentro da organização tinha seu próprio CIAM, né? Então, ou seja, né, CIAM entre aspas, né? Então cada aplicação tinha seu próprio banco de dados de usuário. Então, era preciso desenvolver, tinha uma parte de desenvolvimento que também era um pouco mais moroso para desenvolver o CIAM, ou a camada o banco de dados dos usuários dentro das aplicações. E aí, com isso, imagina ter 10 aplicações com 10 bancos de dados de usuários diferentes, você gerenciar todo esse contexto, né? Tanto a parte de segurança dessas identidades, quanto a parte de auditoria, né, e issues que isso pode trazer que cada aplicação poderia ter diferente e assim por diante. Então, antigamente a parte era mais complexa do que é hoje em dia.
Legal que você falou isso, porque isso me lembra Fred, do passado. o Fred, só passar de novo, porque as pessoas estão chegando atrasadas, só para passar de novo as Claro. informações aqui novamente. Então, para aquelas pessoas que estão chegando um pouquinho atrasado, reforçando aqui, a gente fez uma pergunta e a colaboração de vocês é importantíssima para que a gente saiba como era antes. E o Henry acabou de falar sobre como que estava a parte da bagunça um pouco das entidades, né? Duplicidades, triplicidades ou aplicações que consomem o mesmo usuário em todas as aplicações, como que isso ajudou eles a ver, né? E já também, para deixar bem claro aqui, para a gente, quando a gente for para o sorteio do brand, do prêmio, as pessoas que estão terão que estar junto com a gente até o final para que a gente possa, então, se o nome vier à tona, a pessoa seja sorteada. Só falar essas regrinhas básicas aqui. Fred, como era feito antes, Fred? Legal. Basicamente o que o Henry falou. Eu acho que eu já devo ter desenvolvido uns 10 ou 15 aplicativos batch para sincronizar senha entre banco de dados de aplicativo, cara. Isso era algo que você tinha que fazer toda hora, exatamente por isso. Cada sistema tinha seu próprio banco de dados, com sua própria senha e seu próprio jeito de logar, seu próprio mecanismo de segurança. Assim que aparecesse alguma requisição, eu lembro, PCI DSS. A primeira pergunta era, o sistema está no PCI ou não está? E aí o PCI era o sistema que forçava todo mundo a melhorar. E aí as coisas começaram a mudar, cara. Eu lembro uma coisa que foi muito nítida, que falou, não, a gente precisa de sistema de gestão de identidade do cliente. Na verdade, duas coisas. Uma era sistema de login social. Assim, quando surgiu com Facebook, com Google e depois com Instagram, tipo, eu quero logar, mas eu só quero apertar o botão. E o segundo era também a experiência omnichannel. Todo mundo tinha que logar em independente de lugar com a mesma credencial. Então, isso eu lembro na parte de consumer, e eu lembro como era difícil no passado, porque foram tentadas diversas formas que deram certo, outras que deram errado, ou fazer a banca de dados separada, ou senão, não, vamos pegar o AD que a gente usa interno e escalar para 5 milhões de usuários, toda a nossa base de cliente. Precisa estender esquema, precisa fazer outras coisas. Então, era bem difícil. Ainda bem que tem software as a service hoje, uma série de provedores que podem te ajudar com isso. Isso aí, é isso que eu vi no passado. Eu ainda tenho um pouco das feridas. Maravilha. Então, agora a gente vai seguir um pouco mais do state de identidade, né? Enquanto a gente espera as pessoas trazerem mais os comentários deles, né? Para a gente poder compartilhar também. E se vocês já têm alguma pergunta, para tanto da parte de experiência do cliente, como a do cliente que vai comprar o produto, a gente tem as duas verticais aqui para poder auxiliar vocês. Então, fiquem à vontade de perguntar. Eu acho que o ponto que você falou, Fred, da user experience, é um ponto muito relevante, já que a segurança ela não pode ser um bloqueio, né, para as empresas. Eu acho que também essa organização da parte de identidade, como o Henry falou, é vital hoje para as empresas. Primeiro que você tira o overhead de suporte, né? Se você tem, como o Henry falou, 10 aplicações com 10 bases de dados, o seu número de suporte vai aumentar, o número também em relativo de manter essa base também em termos de suporte, de desenvolvimento, cada um tem um credencial, começa a se multiplicar. Então, assim, a optimização da identidade faz com que o time de segurança também consiga gerir com mais eficiência, o que é muito importante, né? Mas, Fred, Perfeito. assim, o que você pode nos indicar desse state of identidade, dessas KPIs que você traz para a gente, o que tem acontecido no mercado? Porque eu acho que também é uma coisa que a gente, em várias reuniões que eu participei com executivos dentro da nossa roundtable, inclusive dentro da Okta, a gente sempre falou de KPIs dentro da identidade. E quais são essas KPIs, como que a gente mantém, o que está hoje mais relevante ou não tão relevante no mercado? E aí, adicionando um ponto, Rafael, nesse que você comentou, né, rapidamente aqui, além do overhead técnico, você tem que inflar seu time para poder sustentar todos esses ambientes, né? Então, agora a gente consegue ter uma aplicação especialista, você consegue ter um time mais enxuto, mais especialista naquilo que é importante para a organização, tá? Então, mais esse pontinho para a gente pontuar, tá? Isso aí. Nossa, que maravilha! Obrigado pelo segue, diga.
Não, eu tô curioso para saber, assim, de todo mundo que está com a gente hoje, obrigado de novo por estarem com a gente. Eu tô curioso para saber, né, qual é o estado de cada um dentro da implementação da política de identidade. Será que já tem time? Será que não tem time? Será que está evoluindo para time? Será que já tem ferramenta? Será que não tem ferramenta? Como que tá? Então, estou bem curioso. Aqui, logo, logo, o pessoal vai começar a mandar as informações e eu vou estar colaborando com vocês aqui. Essa pergunta é muito boa. Eu tenho bastante curiosidade dessa também. Ah, já é um time, não é um time ainda, é só uma ideia. Ah, eu estou tentando vender dentro da empresa lá a visão ou não. A gente já está tudo implementado, já está voando, a gente está otimizando para trabalhar com um time de privacidade ou time de marketing ou time de risco. Vamos lá, vamos seguir com a apresentação. Eu vou pular esse slide aqui, que a gente já se identificou. E hoje a gente vai passar por um reporte, tá? O que acontece? Bom, eu trabalho para a Okta e para a Auth0. A gente faz gestão de identidade para funcionários e para clientes, que dá para a gente uma perspectiva única de como diferentes times se comportam com a gestão de identidade, com a segurança, com os riscos. E uma das coisas que a gente faz todo ano é dar uma olhada em todos os padrões de tentativas de ataques que foram feitas em cima dos nossos clientes, em cima das nossas plataformas, para identificar como eles estão acontecendo, de que forma eles iniciam, quais são os atores, como as coisas mudam por indústria diferente, por região diferente, por geografia, por motivação. Então, a gente trouxe tudo isso, a gente compila num relatório gigante, que eu já vou pular aqui, só mostrar a capa para vocês, e a gente começa a descobrir quais são as tendências, quais são os padrões. Existem eu acredito, eu lembro, mais 50 diferentes formas de tentar atacar uma identidade. Quais são as mais populares e por quê? Quais são os motivos por trás dela? Então, é sobre isso que a gente vai dissecar um pouco. Eu, como parte da Okta e da Auth0, posso falar um pouco mais sobre os padrões que a gente vê a nível global. E uma parte que vai ser muito interessante ouvir de vocês, da audiência, respondendo aí pelo chat, do Henry, do ponto de vista da Gerdau, do Rafael, do ponto de vista global e conversando com lideranças e outros CISOs. E aí, qual o ponto de vista estratégico da sua empresa? Como é que isso traduz na sua vida? Como é que isso está mudando o seu dia a dia? Qual é a pressão que você está sentindo no seu trabalho? Quais são as áreas que você quer investir um pouco mais? Tá? Então, a gente vai secar esse relatório aqui, passando pelas partes mais importantes. Logicamente, ele está disponível na internet, a gente pode passar o link para você depois, mas esse é o objetivo. Então, esse é a nossa forma de iniciar uma conversa, a nossa forma de engajar e a nossa forma de entender o que está acontecendo no mercado. Ok? Mas até antes de eu entrar nisso, a gente falou muito sobre o que acontecia antes, mas eu acho que é importante a gente setar um parâmetro aqui para essa nossa conversa, para calibrar a conversa sobre o que é gestão de identidade de cliente ou SAIA, tá? Então, agora eu estou voltando para trás um pouquinho, só para conversar sobre isso, tá? Curioso que quando vocês são familiares, ou já trabalharam no passado com gestão de identidade. Gestão de identidade, ele é a forma como você pega a identidade dos seus empregados, dos seus funcionários, dos seus terceiros, e você, basicamente, cuida dessa identidade. Você tem certeza que os seus funcionários estão se logando direito, que eles estão utilizando fatores fortes de autenticação, que eles não estão anotando, a senha que eles anotam no papel e é compartilhada com alguém, não fica aí embaixo do teclado, não está sendo utilizada para coisas erradas, que eles não estão repetindo a senha do trabalho nos sistemas pessoais deles. Existe uma série de controles para isso, para compliance, para segurança. Gestão de identidade de cliente é o que transformou o passado que o Henry explicou. Eu tenho 10 aplicações diferentes com 10 bases de dados e, meu Deus, uma está usando o Triple DES para encriptação. Não, você garante que está tudo utilizando as melhores práticas, que escala, que é omnidirecional. Então, a gestão de identidade de clientes é a mesma parte da gestão de segurança, só que diferenciada com alguns controles específicos para garantir a segurança de clientes com o mínimo possível de fricção. Essa é uma parte muito importante. A partir do momento que você, no final do dia, alguém que trabalha para o seu para sua empresa, precisa se logar para trabalhar. Você pode introduzir muita fricção, se você quiser, em nome da segurança. E é ruim, logicamente, ninguém quer fazer isso, mas no final do dia, a pessoa precisa ainda se logar para fazer o trabalho dela.
Se você faz isso com o cliente simplesmente não aparece na sua empresa e você perde dinheiro. Então, é muito difícil você adicionar segurança enquanto você está mantendo o nível de geração de dinheiro que o seu negócio precisa, principalmente o negócio digital. Gestão de segurança de cliente, ou CIAM, é especialista nisso. Como é que eu adiciono segurança sem diminuir a taxa de login, sem diminuir a taxa de sign-up, sem diminuir a experiência de usuário? Vou ficar compliant e vou ficar seguro. Então, isso é muito importante para a gestão de cliente. E isso é o que torna também a segurança, nesse caso, muito mais interessante do que, ou se não, diria até mais desafiadora do que a gestão de seu usuário, do seu funcionário, por causa de todas essas nuances. Você precisa adicionar segurança sem mudar significativamente a vida deles. Rafa, Henry, por favor, adiciona qualquer coisa que você achar que é importante lembrar a respeito disso. Caso contrário, a gente segue em frente com o reporte. Não, bacana. Eu Vou acho. adicionar. Vai lá, Henry. Vai lá você. Não, tranquilo, rapidinho. Eu acho muito importante esse tema, tá? Eu vou dar um exemplo bem básico, que eu passei, inclusive, nesse final de semana. Eu fui ao shopping com minha esposa, a gente foi almoçar, né? E aí, nesses aplicativos de cupom dos restaurantes, eu tentei pegar um cupom ali, né? Só que eu precisava fazer um login, né? Eu tava me sentindo seguro porque eu estava fazendo login. Só que, cara, as etapas que estava me exigindo a fazer aquele login, primeiro ele fez uma validação do meu e-mail. Depois ele quis me fazer uma validação do meu celular por SMS. E o SMS nunca chegou. O que eu fiz? Eu fui para o concorrente. Então, é preciso olhar com muito cuidado essa fricção que o cliente tem, porque senão a empresa ela perde realmente o cliente, ou perde naquele momento a oportunidade, né? Então, tem que ter estratégia, ser bem testado, né? Então, por exemplo, estratégia de MFA para cliente final. Eu acho que a gente precisa começar a pensar numa estratégia de MFA, por exemplo, se aquela pessoa ela está fazendo um negócio com você, de repente ela foi para um outro país, né? E aí sim mandar um MFA para ela, ou fazer estratégias muito conectado com o negócio, né? Muito conectado com o que a organização espera. Tá? Então a segurança hoje é habilitadora de negócios, né? Mas ela não pode dar esse bloco e ela precisa ser o máximo transparente possível. Esse é um desafio nosso, né? Vai lá, Rafa. Legal. Eu acho que, aliás, dois pontos aí para a gente colaborar ali. Um é, como que a gente implementa essa tecnologia? Porque geralmente, se tem algo funcionando, como que você convence os líderes que é importante você ter essa tecnologia? Eu acho que, para mim, a tendência é a unificação, como você falou, entendeu? De todas as aplicações de ambiente só e o controle de você tirar isso na mão de desenvolvedor. Por exemplo, você citou também que o MFA, hoje, vamos ser bem sinceros, o MFA não é mais aquele monstro que era antes. Antes você chegava até para os líderes para falar que eles tinham que autenticar com o MFA, meu Deus do céu, eles não queriam, né? Eles achavam isso uma dor para eles, o que não é, né? Aliás, hoje tudo se entende que o MFA é importantíssimo. Então, hoje já estamos evoluindo também nessa segurança. Mas o ponto que eu quero referir é o seguinte: quando você fala que você tem 10 aplicações, e você atestou no ponto que você ilustrou sobre, por exemplo, eu sei lá, mudei para um outro país, e eu falo isso das dores que de vez em quando eu sofro no Brasil quando eu cadastro em sites que não usam identidade, tá? E não aceitam meu telefone. Por quê? Porque eu não tenho um telefone no Brasil. Eu não tenho um telefone brasileiro, o telefone é da Inglaterra. Então já começa a falhar o DDD ali. Então, como você falou, de repente eu tenho que ir para um outro que de repente engloba tudo num todo para que possa me atender. E também acho que esses dois pontos, então, é manter a plataforma funcionando, que requer desenvolvimento e tudo mais, e sempre estar atualizando, e também a parte de você ter, sempre voltando no overhead, né? Você tem 10 aplicações, você tem 10 tipos de login, né, diferenciados com diferentes bases de dados, o seu time vai ser enorme. Então, basicamente, você está tirando essa dor do seu negócio, passando para uma empresa na qual ela vai te ajudar a auxiliar, e não só isso, eles vão ter mais visão do que está acontecendo nessa área de identidade do que você e seus desenvolvedores. Acredito que você vai conseguir também chegar
em gerir sua identidade, mas não tão bem quanto você colocar isso na mão de quem faz isso todos os dias, toma isso de café da manhã. Então, acho que é muito importante a avaliação. E eu acho que o custo-benefício, para mim, na minha visão, pela experiência que eu tive também, o custo-benefício é gigantesco, né? Porque você unifica tudo fica mais fácil, o SSO como User Experience fica fantástico, então, assim, tudo vai habilitando mais a empresa e escutando menos aquela fricção, como o Fred falou sobre a User Experience, o que é muito importante. Então, concordo plenamente. Fred? Legal. Vamos seguir em frente, então. Eu quero muito mostrar o resultado desse reporte para a gente iniciar as conversas. Eu já estou vindo algumas conversas sobre MFA com biometria e resistência no negócio. Eu vou segurar essa pergunta para depois, juntar com várias outras, porque é muito, muito, muito interessante. Mas vamos começar pelo reporte, porque ele vai iniciar uma série de outras conversas que eu estou muito curioso para ver a perspectiva de vocês. Então, vamos lá. Como eu disse, a gente tem um reporte, a gente viu mais de 10 milhões de eventos de identidade e tentativas de ataque. E aí, de cerca de 50 ou 60 vetores de ataques diferentes que podem acontecer com a identidade de cliente, a gente viu 4 tendências que foram as mais populares, digamos assim. A forma como os atacantes estão tentando chegar nos sistemas. Eu vou conversar um pouco sobre as 4, e aí durante essa conversa eu vou perguntar para vocês aí na audiência, para o Rafa, para o Henry, qual a opinião de vocês a respeito disso, se vocês veem isso na indústria, no segmento de vocês, nos países onde vocês atuam, tá legal? As 4 são registros fraudulentos. Essa, geralmente nos Estados Unidos, isso é muito spike, isso é por si só um assunto para 1 hora, a gente vai conversar sobre isso. O segundo, credential stuffing, ataques a senhas através de botnets. Terceiro, MFA bypass. Antes até de começar aqui, a gente estava conversando um pouco sobre isso, sobre ataques de MFA fatigue, que são bem interessantes. E o quarto é password breaches, e como as pessoas reutilizam as mesmas senhas, que são vazadas, e aí o pessoal tenta triangular essas senhas em sistemas de maior valor. Então, vamos começar conversando sobre eles. Ok? O que eu vou fazer com cada um aqui, antes da gente... Tá, cada um dos 4. Eu vou conversar sobre como o ataque ocorre, qual a tendência que a gente está vendo por setor, tá? E de vez em quando eu também vou trazer um histograma de quanto isso mudou com o passar dos anos sobre o que a gente viu nos ataques ou nas tentativas, tá ok? Então, começando com registros fraudulentos, ok? O que acontece no registro fraudulento? Um atacante, ele vê um sistema que oferece uma conta grátis muito generosa. Digamos que, eu estou vendo essa plataforma que oferece SMS de graça, eu vou registrar uma conta de graça, vou utilizar o SMS para fazer ataque de engenharia social. Ou se não, ele está utilizando uma conta fictícia para tentar obter algo de muito valor. Digamos, tem show, sei lá, tem show do Kendrick Lamar no Allianz Parque 1 semana depois da final da Libertadores. Vou comprar todos os ingressos e revender por 10 vezes o mesmo preço. Então, o atacante, ele cria uma botnet, registra um monte de conta e obtém essas vantagens. O resultado final para o seu negócio é perda de dinheiro, basicamente, porque você está dando serviço de graça para alguém que nunca vai ser o seu cliente de verdade. Perda de reputação também, porque se você é aquele serviço de SMS, logicamente você está sendo utilizado como instrumento de ataque, ou se você é uma empresa como a Ticketmaster, você está deixando as pessoas muito desapontadas com o seu sistema de compra de tickets online. Devido a isso, você vê a tendência de registros fraudulentos muito forte em associação com sistemas financeiros. Existe uma série de fintechs que estão dando vantagens. Abre sua conta e você ganha R$10. Você vê muito isso acontecendo nos Estados Unidos, você vê isso muito com mídia por causa desses tickets que a gente falou. Uma coisa em especial que a gente está vendo, especialmente na América do Norte, na Europa, é a utilização de contas fraudulentas e sistemas de energia e utilities, que seria infraestrutura, água, luz, para tentativa de ataque em infraestrutura, geralmente originada por governo. Tá? Isso é o que a gente vê de ponto de vista global. Tá, ok? Como vocês podem ver, outros ramos vão ter diferentes padrões ou diferentes porcentagens de ataque. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, em manufatura aqui é que cerca de 30% das tentativas de registro self-service foram
fraudulentas. Então, tenho muita curiosidade a respeito disso, de você, Henry. O que você acha a respeito disso? O que você vê na Gerdau? Cara, aqui o meu negócio ele é muito mais B2B, né? Predominantemente B2B, tá? Então, eu tenho alguns problemas mais processuais do que com relação a fraudes de identidade. Mas, óbvio, identidade, ela é um contexto gigantesco quando a gente fala de cloud, né? Quando a gente fala também de fraudes, hoje nós trabalhamos com usinas, né? Que também tem a questão de OT, tá? Então, é uma preocupação bem grande, porque é aquele tema que a grande maioria das pessoas acaba que começaram a falar, né? IAM é o atual perímetro dos ambientes, principalmente quando a gente fala de cloud e transformação digital, né? Então, cara, MFA nesses ambientes, né, é essencial para a proteção desses ambientes, tá? Hoje não dá mais para a gente ficar apenas na autenticação básica, né? Confiar nisso para os nossos ambientes, tá? Então a gente foca bastante em MFA, né? E a gente estava até conversando com isso do Fatigue MFA, né? Que a gente estava conversando, que a gente vem trabalhando nesses temas também, tá? Então é bastante Legal. importante. Uma coisa que eu vejo até como exemplo de registro fraudulento como eu disse, sistemas de SMS como o Twilio, eles veem isso bastante afetando a infraestrutura deles. A forma como eles geralmente vão proteger isso é ativando CAPTCHAs ou criando slowdowns ou throttling, que é quando eles detectam muito registro vindo de uma IP específica ou de uma área, eles colocam uma interstitial page, né, uma página que espera 30 segundos para registrar seu usuário. A gente é muito popular. Né? E o terceiro é simplesmente bloqueando. Então, existem algumas técnicas para isso. A gente vai conversar um pouco mais de técnica no futuro. Bom, continuando com a apresentação, eu vou passar pelas outras três rapidinho, aí eu vou perguntar a perspectiva do Henry uma vez só para a gente mover o mais rápido para as perguntas, tá? Segundo a Credential Stuffing, e essa é muito popular, essa seria eu diria que é o ataque que as pessoas que trabalham em gestão de identidade podem identificar de forma mais simples, tá? É o famoso ataque à senha. Os atacantes, eles utilizam botnets, e aí o que eles fazem é tentar olhar para sua base de usuário. Às vezes eles podem descobrir essa base através de scraping em redes sociais como LinkedIn, então eles fazem isso, ou eles pegam um plano gratuito em um Data Enrichment Service como People Data Labs ou Clearbit. Então, eles descobrem sua base de usuário com o e-mail delas. Eles tentam descobrir se eles já têm credenciais usadas em outras bases, como Have I Been Pwned, Password One, etc. E aí, eles fazem esses bots atacarem a sua tela de login. Tem várias técnicas que eles utilizam. Primeiro, a técnica mais clássica, que é o Script Kids, e hoje é o cara que solta, não, eu sou hacker, vou tentar algo. Ele vai fazer um brute force sem limite nenhum. Você vai descobrir ele facinho e bloquear. Esse é o mais fácil de todos. Os atacantes mais interessantes, eles utilizam três técnicas. Uma é chamada de bursting. No bursting, o que o cara faz? Ele pega um período de 1 minuto, em 1 minuto ele vai lá e bota 10 bots executando 100 milhões de autenticação ao mesmo tempo. Aí ele para, do nada. Aí, num tempo randômico, às vezes em 1 hora, em 1 minuto depois, em 10 dias depois, ele faz de novo o bursting. O segundo é o trickling. Ele faz o mínimo possível, mais constantemente. É muito mais difícil fazer por volume, mas esse quase sempre passa por baixo do radar. Então, ele a cada minuto ele tenta 2, 3 vezes. Rotaciona o IP, utiliza um Tor router para ir mudando os IPs com requisições. E o terceiro é o sprinkling. O sprinkling, o que ele faz? Esse é muito interessante, a gente viu recentemente. O cara tenta 3 vezes contas que ele quer tentar comprometer, aí depois utiliza uma conta que ele já comprometeu para ter um login de sucesso, logout, aí tenta de novo mais 3. Aí login de sucesso, logout, tenta mais 3. Todas essas formas é para quê? É para tentar deixar o IP deles, a origem deles de requisição pura, para não passar no seu Application Level Firewall, por exemplo, seu WAF. Legal? Olha só o crescimento dessa tendência, tá?
o que um ano passado ou 2 anos atrás era o pico, hoje é um dia normal, em 2023. Então, a quantidade desse tipo de tentativa está aumentando cada vez mais. A gente imagina que isso ocorra devido à infraestrutura custar mais barato e, logicamente, aumento de motivação. Uma coisa para considerar, a nossa plataforma ela cresce muito, todo ano a gente tem um crescimento gigantesco de quantidade de clientes utilizando, também tem um crescimento de quantidade de entidades no mundo, mas é um crescimento muito grande, ok? De credential stuffing. Seguindo em frente, por setor, se você está em retail e e-commerce, isso é muito interessante. 8 de cada 10 tentativas de login para os seus sistemas vão ser uma tentativa de credential stuffing. Então, por volume, na área de retail, na área de fintech, na área de entertainment, a gente está falando de, no mínimo, metade do tráfego na sua tentativa de autenticação vai ser fraudulenta. Então, é uma quantidade muito, muito interessante para você ver. Então, isso é uma área, se você quiser investir em defesa, é uma área onde você vai começar a ver retorno muito rápido. Ok? Como eu disse, a gente vai deixar as perguntas para depois. Seguindo em frente, MFA Bypass. Okay? Qual a melhor forma de você bloquear ou evitar esse tipo de ataque que a gente falou? Além de serviços de identificação de bots ou features, que a gente tem, por exemplo, um pouco da nossa plataforma, também implementar um fator extra de autenticação, MFA. Mas em certos sistemas, a motivação é tão grande, sistemas de retail onde salva o cartão de crédito, sistemas financeiros, banking, que os atacantes vão até tentar atacar o MFA. Okay? Os 2 tipos de ataque que a gente vê sendo mais populares. MFA guessing, principalmente se você utiliza knowledge base MFA. Qual é o nome do e-mail da sua mãe? Esse é o que o atacante, ele fez o bot para atacar o login e a senha, depois ele vai na sua rede social e descobre qual é o nome do e-mail da sua mãe. E o segundo é o MFA fatigue, que é coagir o seu usuário a responder a um desafio de MFA mesmo sem ter iniciado a solicitação. Você tem um aplicativo que mostra, você logou de tal sistema, sim ou não? E a pessoa pega isso 10, 15 vezes, ela, sim, me deixa em paz. Isso é algo que pode acontecer com o seu funcionário, mas com o cliente ocorre muito. Então, para ter muito cuidado, tá ok? Em termos de números, você pode ver aqui que a gente, no ano passado, nesse ano, a gente identificou um pico de 7 milhões de tentativas de MFA bypass que a gente bloqueou, ok? Enquanto o crescimento não parece ser muito diferente dos anos anteriores, enquanto isso está cerca de 3% do que acontece em tentativas de credential stuffing, o crescimento é muito grande. E a gente imagina que isso vai crescer cada vez mais. Okay? Uma pergunta fizeram como é que são essas tendências na América do Sul. Como parte do repórter tem específico da América do Sul, mas a América do Sul é muito parecida com esse repórter que você está vendo aqui, que é o mundial, que é muito influenciado pela América do Norte. Tá? Você vê o burst, inclusive, mais ou menos na mesma época do ano. O que é muito diferente do Japão e da Europa, onde você vê uma linha quase retinha. E aí você vê alguns países como a Holanda, alguns outros países que têm os picos parecidos. A gente imagina, a nossa hipótese, ou a minha hipótese pessoal é que nos Estados Unidos, no Brasil, em alguns países como a Holanda, os hackers são os mesmos hackers atacando, de diferentes países. Eu posso estar errado, eu sei que existem grupos que fazem ataques em conjunto, essa é a minha hipótese por enquanto, mas existe muito guesswork no que eu estou falando aqui, viu? Mas a diferença entre a América do Sul e a América do Sul é muito parecida com os Estados Unidos, Europa e Japão é bem constante. É quase igual ao seu tráfego de web, sabe? Que faz o que a gente fala, faz o tooth, que tipo, dia de semana tem um monte, final de semana baixa, dia de semana é bem assim. Legal, seguindo em frente. Último delas, e a gente vai fazer umas perguntas para o Henry, que eu estou muito interessado na opinião dele. Breached passwords. Tá? Breached passwords, o que acontece? Daqueles ataques de credential stuffing, um ataque em especial é quando o atacante
vai para uma base de dados como a Password One, ele vê que o seu usuário já foi vazado com credenciais em outro sistema, e ele fala, quer saber, todo mundo reutiliza assim, eu vou tentar no seu. E aí ele consegue o acesso. Então, na nossa plataforma, a gente faz uma triangulação da senha tentada com essas bases em tempo real para descobrir se essas senhas estão sendo reutilizadas e a gente gera alerta para os clientes. Esse é o volume que está acontecendo, tá? Então, a gente está vendo aqui um pico de quase 200 mil aí por dia, tá ok? 58% de todas as aplicações de clientes sofreram pelo menos alguma tentativa de ataque utilizando esses tipos de credenciais reutilizadas, tá ok? Então, é algo que continua crescendo e é um vetor de ataque fácil para os atacantes, ok? Bom, trazer o Henry de volta aqui já faz um tempo, né? Henry e Rafa, estou muito curioso sobre o que mais te preocupa nessa área, ou o que mais te chama a atenção, principalmente vendo do ponto de vista empresarial e do ponto de vista estratégico de empresas e de CISOs. Então, primeiro contigo, Henry, qual a sua opinião a respeito desses ataques, qual o que mais te preocupa e por quê? Não, bacana. Assim, cara, pensando do ponto de vista do cliente, tá? É a segurança que o cliente sente em fechar negócio com a Gerdau. Aí isso é o que mais nos preocupa. Eu vou tomar como uma frase que o nosso líder de TI aqui da Gerdau, ele falou esses dias que, cara, entra muito de encontro com que nós estamos pensando em estratégia de segurança da informação, tá? A gente fica muito separando a segurança da informação, ou TI e business, né? Cara, essa separação já não existe mais no mundo que a gente está digitalizando cada vez mais nosso cliente. Então, TI é business também. Segurança da informação também é business. Então, a gente tem que entender e habilitar isso para o nosso cliente da melhor maneira possível, né? Então, aí voltando mais para a parte técnica, aqui a gente tem uma preocupação enorme do MFA, da cobertura de MFA do nosso ambiente como um todo, tá? E a automação, no momento que a gente identifica uma brecha ou que alguma credencial pode ter sido comprometida, né, ao invés de eu ter uma pessoa olhando esse ticket, ir lá e fazer um reset da senha, é fazer essa automação e ter essa identificação e já fazer um reset de senha automático e já tratar esse caso, tá? Então é o que a gente está tentando cobrir aqui na estratégia de segurança da informação. Legal. Time to act é muito importante. Eu ouço isso de outras pessoas também. Eu acho que bom, deixa eu só passar uns pontos aqui antes da gente continuar ali, Fred. Claro. Primeiro, obrigado a todos que estão aí mandando as perguntas, que a gente está só esquentando aqui para daqui a pouco começar a soltar, porque tem bastante pergunta. Agradeço a todos aí. Claro. Grande abraço para todos que estão participando com a gente. E, enfim, é ótimo que a gente tenha essa participação. Aliás, o evento que a gente sempre tenta gerar é trazer esse conteúdo de vocês, essas dúvidas que vocês têm para a gente responder aqui, seja da parte da indústria ou seja a parte do vendor. Um ponto que eu acho que foi falado também aí no ponto, em termos de fraude, no meu ver, e agora eu estou só tomando assim, um finger in the air, eu acho que na parte de fraude, o Brasil, ele supera a criatividade de muitos países. Assim, coisas que eu vejo, a criatividade deles, dos fraudadores, como eles usam, né? Até teve uma reportagem, se não me engano, que mostrou eles colocando foto do boneco. Isso surpreende, né? Foi no Brasil que eu vi. Então, assim, eu acho que a criatividade dos atacantes sempre vai estar mudando e tentando tapear a tecnologia. Porém, é isso que eu vivo falando. Eu acho que, assim, por mais que isso aconteça, e vai sempre nos educar a se adaptar e a tapar cada vez mais essas brechas ou esses buraquinhos que a gente tem que cobrir, eu acho que é muito importante porque também nos educa. Então, assim, a evolução nossa da cibersegurança desde que eu trabalho tem sido exorbitante. Por quê? Porque toda vez que tem um problema, tem algo que resolve esse problema, né? Ou ele se adapta a esse problema e continua evoluindo para que a gente possa sempre mudar. Então, acho que na parte que vocês falam da América Latina, de um todo, né? Eu acho que mais o Brasil, e por também como o Henry falou que teve uma transformação muito grande, que hoje o business é tudo, né? Ele é o TI, ele é tudo. E eu concordo plenamente. Aliás,
depois da pandemia, o que aconteceu, todos os business passaram a ser um digital business. Eles oferecem algum tipo de digital offer, ninguém trabalha mais no papel e caneta, acredito eu. Então, com isso, também traz certas demandas para tudo. Bom, vamos voltar aqui, né? Então, fiquem à vontade de mandar as perguntas de vocês. Só repetindo aqui, a gente gostaria de saber de vocês hoje também, como era feito antes essa geração de identidade. Não precisa entrar em detalhe da empresa, mas você pode falar, não tinha, tinha, enfim, para que a gente possa também entender todas as dores desse mercado de identidade, que, no meu ver, ele não é uma coisa super madura, né? Ele cresceu, e todo o evento que eu participo, repetindo novamente, é referência agora, porque todos estão olhando para a identidade. Aliás, os novos hackers, eles também buscam a comprar identidades, né? Que os novos hackers que eu me refiro aqueles que foram presos no Lazarus, né? Que eles compravam, através de Byron, o acesso. É muito mais fácil você ter o acesso do que você tentar hackear e passar bastante sistema. Então, identidade hoje é a chave de tudo. Controles são muito importantes. E eu acho que, voltando agora para o Henry aqui, e também para o Fred, como que a gente pode, Henry, no seu ver da arquitetura, né, expandir cada vez mais a parte de identidade? E hoje você falou que você tem mais interno, mas eu também vejo que tem muitas outras necessidades, inclusive a Gerdau, de trabalhar nisso e também proteger. E o que você tem visto de ajuda do seu lado que aconteceu sobre essa parte? Não, bacana. A estratégia que a gente usa é ter um único lugar de identidade, seja para o cliente final, seja para o cliente interno. Tá? Então, a gente construiu bibliotecas e arquiteturas de referências já prontas para que os desenvolvimentos eles sejam mais rápidos. Isso ajuda no time to market, né? Aí volta naquela questão que eu já comentei. Segurança acaba sendo um habilitador de negócio, né, para a organização, né? Porque você já tem uma estrutura pronta e um único lugar centralizado para poder fazer o gerenciamento dos seus clientes, seja internos ou seja externos, né? Então, aqui a gente consegue começar a olhar de uma forma generalizada toda a parte de segurança desse cliente, como geolocation, MFA, SSO para várias aplicações, né? Então, um único lugar para fazer essa gestão é essencial para que a gente tire um pouco dessas barreiras, né? A gente tire as barreiras, na verdade, com os times de desenvolvimento, com o negócio, e a segurança acaba sendo aplicada de uma forma mais transparente. Tá? É bem legal que você mencionou isso. Eu também tenho umas curiosidades a respeito, principalmente a gente falou um pouco sobre alinhar com o negócio, né? E ao mesmo tempo que é importante, tem vários desafios na parte de identidade, né? Primeiro que eu tenho aqui, eu até salvei com uma pergunta, é como fazer isso quando você tem aplicação de legado, né? Eu tenho um AD, eu tenho uma aplicação que está rodando aqui on-prem, ou tenho essa outra coisa aqui no canto, que é crítica importante para a empresa, ou o nosso aplicativo de cliente ainda roda nesse lugar. Como é que você faz isso? Como é que você interpreta isso, Renan? Uhum. Ter essa arquitetura de referência, uma biblioteca centralizada é essencial, tá? E nós somos clientes Okta, tá? E o Okta, inclusive, nos ajudou no sentido de aplicações com legadas ou aplicações com autenticações antigas, né, com protocolos antigos de autenticação, eram suportados pelo Okta e não pelos provedores mais atualizados, tá? Então, isso ajudou, num primeiro momento, a gente implantou o Okta, por exemplo, né, também como IDP, também como cliente interno, devido a essa dificuldade com protocolos legados, e à medida que as aplicações foram evoluindo, né, a gente começou a migrar cada aplicação com o seu provedor de identidade específico. Então, focamos hoje o Okta para o CIAM, tá, para a autenticação dos nossos clientes, e usamos os outros parceiros para a identidade interna da Gerdau, né? Então, para esse débito, a gente veio trabalhando muito nesse sentido. Legal. Muito bom. O Fred, deixa eu só entrar num pontinho aqui. Eu acho que a gente vai começar as perguntas, que a gente está 15 minutos para o final, então vamos colocar os últimos pontos, porque senão a gente não vai ter tempo de responder tudo e também fazer o sorteio, faltando 5 minutos para o final. Então, vamos começar. Você tem mais algum ponto que você quer falar, Fred, ou vamos para as perguntas? Porque senão a gente não dá tempo de responder, porque tem bastante pergunta aqui, e agradeço a todos pela participação também. Caramba, né? Eu planejei para isso não ser tão popular. Esse é um assunto muito bom, então, muito interessante. Isso é legal.
Cara, eu só tenho uma coisa para dizer, viu? E, assim, a gente vai compartilhar esses slides com todo mundo, tá? Então, vocês vão ter a visão disso. Mas é muito ruim só falar sobre tudo de risco que está acontecendo sem te dar alguma sugestão, certo? Bom, a sugestão é da mesma forma que você encara a segurança dentro da sua casa ou em qualquer outra área para você tratar de segurança de cliente. É utilizar a segurança em camadas. O que eu botei aqui? Uma série de controles que você pode dar uma olhada para ajudar não só com esses ataques mais populares, mas com diversos outros, tá? A gente conversou sobre um pouco deles aqui junto com o Henry. Se você está viajando para outro país, aí sim você tem o MFA. Isso é chamado Adaptive MFA ou Risk-Based MFA. Ou, como é que você evita fraude no registro? Tem Possible Travel, tem Rate Limiting, tem Bot Detection, tem Suspicious IP Blocking. Então, existe uma série de controles que você precisa implementar em diversas camadas. A gente tem a lista aqui e a gente tem um white paper que entra em todos os detalhes sobre como isso funciona, ok? A gente vai mandar isso para vocês. Podem ficar tranquilos, vocês vão poder digerir tudo isso e pensar mais a respeito. E agora a gente pode ir direto para as perguntas e também para os prêmios. Tem muita coisa bacana escondida aqui para mostrar para o pessoal de surpresa. Eu vou começar com uma aqui, Fred. Eu escolhi uma pergunta aqui. Eu acho que daí você, o Henry e o Fred também pode escolher uma, mas eu escolhi uma aqui para a gente. Eu acho que é bem decisiva dos dois, tá? Vamos lá. A participante Stephanie Lázaro da Silva, ela falou: eu estou apanhando com MFA pela AWS. Dicas. Eu acho que eu já sei a resposta, mas vou passar para o Fred responder essa, que eu acho que talvez que pode ser ajudado. Eu não entendi muito bem se ela está com a Okta na parte, ou ela está tendo dificuldade de implementar a parte do sistema. Então, Stephanie, eu acho que o Fred pode responder, de repente, quais seriam os perímetros Legal. básicos de implementação, até o Henry, né? MFA na AWS, ele pode ser um pouco dificultoso por dois motivos. IAM Rules é um baita de um documento XML que você tem que escrever e o bicho não é fácil, mas isso é inerente à plataforma, independente de implementar MFA ou não, você tem que escrever IAM Rules e é uma das maneiras que você faz o tie da política. A outra é o AWS CLI, né? Muitos dos seus developers, na verdade, vão acessar o AWS não pela UI, mas, na verdade, pelo terminal. Então, e também a terceira coisa, na verdade, tem um terceiro fator, é que a AWS é um serviço de plataforma. E você provavelmente está rodando o flagship product deles, que é o EC2, rodando VMs, e você quer MFA, na verdade, para acessar o sistema operacional que você está rodando dentro da plataforma. Então, quando você olha para todos esses tipos de fatores diferentes, você está combinando políticas com diferentes enforcement planes, porque um é na UI da AWS, o outro é no CLI e o outro é dentro da VM, uma é Windows, a outra é Linux. O que a gente recomenda nesse caso? Se você tem um sistema de gestão centralizado com os mecanismos de integração da AWS CLI, da UI e também da VM, você vai conseguir fazer isso da forma que os seus usuários estão acessando. Eu gosto de acessar meu RDP no próprio cliente que roda na minha máquina. Se você quiser fazer somente com a AWS, você vai ter que utilizar o AWS Desktop CLI, que roda do seu browser, que é bem limitado, tá? E você vai estar diminuindo as suas opções de MFA. Então, você vai estar trabalhando somente com SMS, somente com outras limitações que você não vai conseguir, por exemplo, utilizar biometrics. Então, coisas para você manter na sua mente, pensando em AWS. Logicamente que provedores de gestão de identidade, como a Okta, eles provêm integrações nessas três partes, tá? VMs, CLI, UI. No final, a política você tem que acabar escrevendo você mesmo. Existem alguns produtos que facilitam isso também. Não, bacana. Eu acho que é muito nesse sentido. Desculpa, Rafael. É muito nesse sentido, cara. A gente fez a integração com nossa plataforma de autenticação interna, né? Então a gente fez o SSO lá, aplicou o MFA. Então isso facilita muito. E até une um pouquinho com a pergunta do Carlos aqui, José Galvão Corrêa, né? Que ele perguntou se centralizar a autenticação melhora a gestão, mas melhora a segurança, né? Ele perguntou se ter uma credencial centralizada não diminui a segurança. Cara, eu acho que
Pelo contrário, isso vai fazer, como eu disse, né, já tem uma biblioteca pronta, as aplicações podem se integrar ali dentro, isso facilita muito o seu desenvolvimento das aplicações, seu time to market, e também você coloca as políticas de credencial para todos os usuários seus, né, dentro das plataformas. Então, isso traz uma segurança muito facilitada para o ambiente, principalmente quando a gente fala de identidade. Eu acho que uma coisa, só para deixar claro, é que é importante falar sobre esse trade-off, tá? Quando você está centralizando seus controles de segurança, você cria um efeito que é conhecido no mundo da segurança chamado Keys to the Kingdom, certo? Quando você consegue acessar algo, você tem uma amplitude de um ataque muito maior, certamente? Você está botando muitas maçãs no mesmo cesto, ok? Porém, o que você está trocando nisso é a gestão de um único cesto. Então, o que acontece? Plugar no seu time de SOC, ter uma segurança proativa ao invés de reativa, e você poder fazer rollout de MFA com muito menos friction, você pode investir muito mais na segurança. E a outra coisa que você pode fazer também é investir mais em segurança holística através de Zero Trust. O que eu quero dizer sobre isso? Digamos que você tem um sistema como Zscaler, certo? O que você consegue fazer, ou como Palo Alto, você tem uma VPN também, você consegue triangular o usuário acessando com somente IPs das redes que eu permito, porque está passando pelo meu ZTNA Stack. Então, você tem uma segurança muito mais fortalecida. Se você quiser fazer isso com um sistema distribuído, você tem 100 sistemas para fazer login, você vai ter que integrar 100 vezes com Zscaler, 100 vezes com CrowdStrike, 100 vezes com SentinelOne, 100 vezes com Splunk. Imagina a quantidade de trabalho. Então, a gente está falando sobre o Work Smart, tá? Você tem o risco do Keys of the Kingdom, mas para fazer segurança de profundidade hoje, você tem que pensar em less but better. Você precisa consolidar um pouco, senão vai ficar difícil. Eu já vou, bom, tem um monte de pergunta aqui, vou passar aqui, olha, vou passar para o Eric Tawil. Como vocês estão vendo a adoção de padrão FIDO2, ainda mais agora com um determinado vendor lançar um token físico pós-quântico para melhorar a segurança e proteção contra sites de phishing? Eu sou um baita de um fã do FIDO, do FIDO2. O que é? Ele é um sistema de hardware authentication que está sendo utilizado não só para hardware, mas também para software. Existe uma nova tendência que é muito boa, que é chamada Passkeys, que também utiliza o sistema FIDO, ou FIDO. Isso é um consórcio que foi criado por diversas empresas para tornar a autenticação de múltiplo fator mais fácil. Esse motivo pelo qual, se você tem um Touch ID, que nem esse, você consegue logar em sistema de gestão de identidade com biometrics, com seu iPhone, com seu Android. Isso é por causa do trabalho desse consórcio. Então, isso é um trabalho muito bom. Porém, existem diversos tipos de authenticators dentro do FIDO Group, do FIDO2. Existe o Hardware Authenticator, que é muito bom, porque ele é bound no hardware e tem um chip dentro do hardware para garantir isso. E tem o software, que não é tão seguro. Então, sistemas de identidade bons vão reconhecer isso e vão prover diferentes filtros dentro desse universo para você. A gente que trabalha em segurança, a gente, cara, tem que estar muito empolgado com o FIDO e dar todo o apoio que eles precisam, porque isso pode mudar o mundo. É uma das melhores chances que a gente tem na história de eliminar senhas. Uma outra pergunta aqui, antes da gente ir para o sorteio, acho que dá mais duas perguntinhas, aqui mais uma. O José Fontinelli, ele perguntou sobre Initial Access Brokers, o IBS, se vocês têm alguma experiência para compartilhar nessa área. Cara, vou ser honesto contigo, eu não faço a menor ideia do que você está falando. Eu utilizo bastante, talvez seja relacionado ao mesmo assunto, tá? Eu uso bastante third-party identity verifiers e providers como Experian para quando o sign-up é muito arriscado. Eu não sei se a gente está falando do mesmo assunto, mas eu não vou me queimar e eu não vou te dar informação falsa. Então,
Eu preciso dar uma estudada depois dessa chamada, sendo completamente honesto contigo, mas excelente pergunta. Hoje eu vou aprender algo novo, assim que terminar a escola. Para a gente terminar a última aqui, eu acho que a grande maioria das pessoas elas têm a mesma dificuldade, a implementação. Porque eu já vi umas 3 ou 4 perguntas aqui caindo de uma certa diferença, falando sobre a implementação. Talvez, Henry, como foi a implementação do ponto de vista que, como você falou, você tinha 10 aplicações, como foi colocar essa implementação em prática, esse roadmap da implementação? Né? E também daí o Fred pode, com certeza, como vendedor, eu acho que ele tem um suporte para estar ajudando nisso aí. Mas como foi essa implementação? Porque eu acho que eu vi umas 4 perguntas para a gente terminar e ir para o sorteio aqui, mas eu vi já umas 4 perguntas que a dificuldade maior é a implementação. Não, bacana. O que a gente fez foi focar bastante nos testes que executou, de centralizar nossas ferramentas de identidade, né? Principalmente o CIAM, tá? Identificou quais eram os business cases que a gente precisava atacar, vamos assim dizer, tá? E muito focado no onboarding disso, tá? Então a gente criou, como eu já comentei, essa biblioteca, essa arquitetura de referência, mandou avisos para a corporação de que isso ia ocorrer, né? Fizemos a conexão com os desenvolvedores, com as squads, com os líderes, de como isso ia acontecer a partir daquilo, né? Então, quando você envolve, entre aspas, o business, né? Eu já falei que o business, né, é tudo uma coisa só agora, né? Mas quando você envolve essas squads, os líderes e etc., no mesmo plano, eles fazem parte disso, a coisa ela tende a ir muito mais fácil, tá? Então, o desafio da implementação foi essa, a gente fazer esse onboarding muito bem feito, esses testes muito bem feitos, tentar pegar toda algum erro que a gente podia identificar nesse meio do processo, já identificar e já tratar, né? Dar esse treinamento, ou dar essa informação para as squads, os líderes, os devs, para que, a partir daquele momento, eles começassem a usar essa arquitetura nova sozinhos, sem precisar que o time de segurança ficasse no apoio a todo momento, até porque, como eu já comentei, não é um time inflado, é um time enxuto, um time especialista, né? Numa plataforma escalável, né? Segura, tá? E que uma coisa que eu comentei também, até hoje não apresentou problemas para nós. Então, ao invés de eu ficar focado em incidente, né, a todo momento, agora eu consigo focar muito na melhoria contínua do ambiente, tá? Então, esses foram os passos aí, os desafios de implantação dessa nossa parte de CIAM e de identidade. Então, bom, chegamos ao final do webinar aqui. Eu agradeço todas as perguntas que não respondeu, a gente vai passar aqui para todo mundo e depois eles voltam com você via e-mail. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado Fred, obrigado Henry, por estar com a gente. É um ótimo debate sempre, tá vendo? Passou tão rápido que a gente queria sempre continuar. Porém, é um debate que cada vez que você começa, ele parece que não tem fim, as pessoas colaboram cada vez mais, e isso é muito importante, mas a gente também começa a ver a dificuldade que as pessoas têm na implementação, ou seja, algumas dúvidas que ainda buscam. Então, acho que o pessoal está aqui para ajudar, o que pode contar com a gente aqui para o que vocês precisarem. Bom, o sorteio foi rodado. Lembre-se que eu falei no começo que quem ganhar tem que estar aqui, tem que falar um oizinho no chat ali, senão a gente vai para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Então, o ganhador aqui que eu tenho foi o Marcos Antônio Vieira da Silva, da Marx Store Skins. Ele está presente? Enquanto ele responde aí, Fred, você tem alguma coisa para falar? Tem 3 coisas para falar. Primeiro, agradecer falando, todo mundo por ter comparecido. Henry, muito obrigado por... Cara, aprendi um monte de coisa contigo hoje. Contigo também, Rafael. É um tempo muito bom passar aqui. E eu também aprendi da audiência, cara. O José acabou de me explicar o que era aquela coisa que a gente discutiu. São grupos criminosos especializados em conseguir credenciais de acesso e vender. O que me deixa muito aliviado por ter falado que eu não faço a menor ideia do que isso era, porque é muito fácil tentar fazer inferência, certo? Eu tava lá, não, beleza, de repente é aquele sistema que faz isso, talvez, mas é muito bom saber disso. Muito obrigado, José, aprendi um negócio contigo hoje, cara. E todo mundo aqui, mais de 200 pessoas, o que é muito bom. Diga.
Bom, vamos lá, deixa eu só ver aqui, Henry, você quer falar um tchauzinho aí enquanto a gente faz aqui a seleção aqui? Sim, sim. Cara, o Password Stealer tá aí, né, meu? Então a gente vê essas bases sendo alimentadas todos os dias com as credenciais. Cara, MFA na veia, porque é a nossa salvação nesse sentido, né? E agradecer, eu espero ter conseguido compartilhar algum conhecimento, alguns desafios que nós tivemos aqui, né? Então, para mim é um grande prazer estar compartilhando conhecimento, né? Então, agradecer vocês também pelo convite. E fico à disposição aí para eventuais dúvidas futuras aí do pessoal. A gente Bom, achou o ganhador já? recebi a mensagem aqui, já recebi a mensagem também que o cara está presente. Então, parabéns, Marcos, obrigado pela presença. Com certeza teremos outros eventos para todos participar. Como eu falei, o evento não é feito por 3 pessoas, aliás, por todos que estavam com a gente, aliás, 207 pessoas. Muito obrigado. Um grande abraço de mim aqui de Londres e tenha uma boa tarde e até a próxima. Até, pessoal, um abraço. Valeu, galera.